Nessa semana, cerca de 29 milhões de brasileiros ficaram sem luz por pelo menos 6 horas. O apagão nacional atingiu 25 estados brasileiros e os motivos ainda são desconhecidos. O Ministério de Minas e Energia não sabe muito bem quais foram as razões que levaram ao apagão e agora, além da investigação dos técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, entidade responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração de energia, a Polícia Federal e a ABIN estão apurando se existiram falhas humanas neste episódio de grande magnitude. E é para entender os pormenores deste assunto que eu estou aqui hoje com o engenheiro Luiz Eduardo Barata Ferreira, o ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico e também ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Ferreira foi um dos especialistas que atuou durante a crise energética de 2001, quando o então governo de Fernando Henrique Cardoso determinou um racionamento obrigatório no Brasil. Hoje, ele é presidente da Frente Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Luiz Eduardo, muito obrigada pela gentileza em nos atender. Eu gostaria de começar perguntando, dada essa sua experiência na área, o que mais te chamou a atenção sobre o apagão dessa última terça-feira, que é diferente ou se assemelha aos outros episódios de blackout no país? Eu diria duas questões, tá? Com relação a esse distúrbio de terça-feira, o que nós temos de informação concreta é que houve uma operação indevida numa linha de transmissão no Ceará. Foi o que o ministro Silveira falou, foram declarações do operador nacional, mas todos concordam que esta operação indevida, sozinha, ela é insuficiente para provocar digamos assim, o efeito que nós tivemos. Então, o que nós temos visto é que, ainda sem saber exatamente o que aconteceu, nós temos um movimento no sentido de tentar politizar o distúrbio e numa outra direção, tentar atacar soluções, seja instalação de mais térmicas, seja redução de renováveis, seja aumento de transmissão. Isso foi o que me chamou a atenção. Essa politização do processo ao qual o senhor se refere é em relação aos debates da privatização, a relação feita com a privatização da Eletrobras ou não necessariamente? Isso é tentar fazer uma junção entre esse episódio e sem qualquer tipo de sintoma adicional fazer uma correlação com a privatização da Eletrobras. Este episódio não foi o primeiro. Infelizmente, eu digo também não será o último, porque episódios assim, obviamente a gente trabalha sempre para que eles não aconteçam, mas eles acontecem. Nós já tivemos outros. E todos os outros que aconteceram, alguns até com impactos mais, eu diria, mais graves até do que o de terça-feira, ocorreram quando a Eletrobras era estatal. Então, me parece que é um equívoco, né, fazer essa correlação entre politização e distúrbio. O que eu acho que a gente tem que defender é que seja entregue aos técnicos esse papel primeiro, né, de a Agência Nacional tem técnicos da maior competência e, às vezes, demora mais tempo do que a gente pretende, do que a gente deseja, para se chegar, digamos assim, conseguir escrever todo o circuito da perturbação. Na fala do ministro Silveira, Alexandre Silveira, né, ministro de Minas e Energia, para quem nos assiste, ele pontuou na coletiva de imprensa que, pela característica técnica, o ONS não poderia, naquele momento, identificar possível ação humana. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com este apontamento e se acredita que é acertada a decisão também de acionar a Polícia Federal e a ABIN para identificar as possíveis causas deste evento. Eu não tenho essa competência para julgar se o ato do ministro foi correto ou não. O que eu entendo com a experiência que eu tenho no setor de operação, né,
Em circunstâncias passadas, né, nós já buscamos, sim, o apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, mas quando nós já tínhamos algum sintoma do que aconteceu. Então, se de fato, né, o Ministério já tem alguma suspeita, algum sintoma, faz sentido. Agora, se não tem, eu acho que é mais prudente aguardar essa avaliação técnica, essa análise técnica, para posteriormente, então, após essas informações, né, esse conjunto enorme, são milhares de dados, né, que terão que ser analisados para se tentar construir reconstruir o que de fato aconteceu na terça-feira pela manhã. Estamos diante de um tempo, digamos, habitual de investigação, o senhor acha, senhor Luiz, em relação a... Isso foi terça-feira, estamos gravando hoje na quinta-feira, dia 17 de agosto. Normalmente já teria tido algum possível indicativo do porquê que isso aconteceu, ou realmente isso leva tempo, e aí a gente vai ter algumas semanas aí para receber esse retorno enquanto sociedade das análises feitas pelos técnicos? Para poder efetivamente fazer uma análise cuidadosa, criteriosa, profunda, leva mais tempo, sim. Os protocolos do operador estabelecem, parece que 45 dias para que seja apresentado o relatório final. Então, a gente pode fazer, obviamente, mal comparando, né, com acidentes de grandes tragédias aeronáuticas em que a gente fica ansioso para saber o que aconteceu, mas os protocolos estabelecem um prazo longo para que a gente não cometa nenhum tipo de equívoco nessa avaliação. A mesma coisa vale para grandes perturbações no sistema elétrico brasileiro. Praticamente todos os grandes distúrbios foram apresentados em congressos internacionais e o Brasil é reconhecido como um país que tem uma equipe técnica de qualidade que esclarece o que acontece com competência e com transparência. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar nesse ponto. Agora, só temos que ter um pouquinho de paciência e não devemos dar ouvidos, né, àqueles apressados que querem já dar solução para um problema que ainda não se sabe exatamente o que foi. Então, a gente pode falar que, na maioria dos casos, são situações pontuais e caso a caso, ou tem algo que conecte esses eventos e que a gente possa pontuar que diz respeito a um problema no setor elétrico, um problema antigo, um problema novo? Existe algum ponto de atenção que esse episódio deixa? Cada problema ele é particular e ele não se repete, porque a partir do problema são tomadas medidas, né? E não tivemos nenhum caso, pelo menos que eu me recorde, assim, isso aconteceu de novo. Não tem, porque encontrado o problema, são adotadas uma série de medidas, né? De aprimoramento, de melhoria, de modo que o problema não volta a acontecer. Então, por isso que pode existir em algum momento um novo episódio como este, que não necessariamente vai estar ligado aos outros ou algo desse tipo, correto? Correto? E nós não devemos ser onipotentes, né? E dizer isto nunca mais, nada disso vai acontecer, porque nós não temos. O que a gente tem que fazer, e eu tenho certeza que é feito, né? É um aprimoramento cotidiano, permanente, para que reduza-se ao máximo a possibilidade de problemas. Mas sempre poderá acontecer. E não é ser pessimista, não, ao contrário. É ter em mente que nós temos que continuar trabalhando sempre para que não aconteça, mas pode acontecer. O senhor falou da diversidade de usinas que nós temos no Brasil. Eu quero aproveitar esse gancho para puxar um outro assunto, que é o seguinte: eu queria saber quanto o senhor percebe que o Brasil tem avançado para sair de uma dependência do setor hidrelétrico para a produção de energia. Se a gente pudesse fazer uma comparação com outros países em desenvolvimento, que têm também buscado expandir em em fontes de energias renováveis, em qual cenário ou posição o senhor acredita que o Brasil está hoje? O Brasil está numa situação, Camila, muito, mas muito favorável. Eu diria até mesmo, né, que um dos grandes problemas que afetam os
mercados de eletricidade mundiais, esse é o problema da descarbonização. Esse problema praticamente nós não temos, porque a nossa matriz ela é quase que 90% limpa, pela presença das hidrelétricas e agora, mais recentemente, com a presença das eólicas e das solares. Há algum tempo atrás, quando nós tínhamos basicamente uma matriz hidrotérmica, nós precisávamos das térmicas, porque estávamos muito dependentes do ciclo hidrológico. O que nós entendemos hoje que não é necessário é termos térmicas, mesmo a gás, na base. Se a gente precisar de térmica, que seja flexível, que entre quando for necessário. Porque o volume de renováveis que nós temos, associado ao parque hidrelétrico que nós temos, nos dá conforto, uma operação bastante sustentável do sistema. O senhor pontuou também a questão das obras, né? E nas últimas semanas tivemos o lançamento do novo PAC, que tem um montante destinado ao investimento no setor elétrico. E aí eu gostaria de saber, o senhor como presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, quais têm sido as principais demandas, conversas com o Ministério de Minas e Energia, nesse sentido de modernização do setor elétrico, as necessidades de novas obras? O que o senhor pode pontuar sobre esse assunto? E nós temos chamado a atenção, né, a nossa preocupação do conjunto de consumidores com o custo da energia. Nós temos, justamente por muito do que já conversamos hoje, né, ainda há pouco, sobre a questão da diversidade da nossa matriz, temos condições de ter uma das energias mais baratas do mundo. E hoje temos uma das mais caras. Por que ela pode ser barata? Porque as nossas fontes são as fontes mais baratas. Quais são as fontes mais baratas de produção de energia? Eólica, solar e hidrelétrica. E a nossa energia, ela provém majoritariamente dessas três fontes. Essa é uma razão. A outra razão é a forma como nós operamos o sistema, de forma integrada, permitindo que a gente sempre use a energia mais barata. Bom, mas então por que ela não é a mais barata? Porque existem dois elementos que são agressores da nossa tarifa ou da nossa preço da nossa energia, que são os tributos e os chamados encargos. Encargos são subsídios que são colocados na conta de eletricidade, na conta de luz. E alguns desses subsídios fazem sentido, outros não fazem sentido. Só que os que fazem sentido, por serem subsídios, eles deveriam ser custeados pelo Tesouro da União e não pelo pagador da conta de energia. Reduzir o custo de energia não afeta só o consumidor residencial. Afeta, sobretudo, o consumidor industrial, o consumidor comercial. Porque uma energia cara faz com que os produtos sejam caros. E isso tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na inflação. Então, digamos assim, a nossa bandeira hoje, a bandeira da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que eu presido, é trabalhar no sentido de nós dispormos de energia barata, limpa e sustentável. Então, esse, digamos, eu diria que é uma das bandeiras que a gente tem para conversar, não só com o Poder Executivo, mas também com o Poder Legislativo, no sentido de discutir esses subsídios que compõem a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e aqueles que, porventura, tiverem que permanecer, por exemplo, e eu exemplifico, o subsídio para os consumidores de baixa renda, esses subsídios deveriam ser transferidos para o Tesouro e não serem arcados pelos consumidores de energia. Fazendo isso, nós vamos realmente ter refletida na conta de luz, né, na conta de energia, digamos assim, essas características do nosso sistema, que é de ter uma energia barata. Vamos ter agora a discussão da reforma tributária. Nós pretendemos participar dessa discussão da reforma tributária e, efetivamente, junto com o Ministério de Minas e Energia, iniciar uma discussão sobre a questão dos encargos.
O senhor poderia citar outros exemplos de encargos que fazem sentido, se justificam e quais podem ser questionados e discutidos em relação à sua viabilidade e seus impactos? Por exemplo, um dos que mais tem sido questionados hoje são os subsídios para as fontes renováveis, eólicas e solares. Esse subsídio ele foi bem concebido numa época em que as renováveis começavam a ser inseridas, elas eram mais caras. Então, o subsídio fazia com que elas se tornassem competitivas com as fontes existentes. No momento em que elas são as fontes mais baratas, não faz sentido a manutenção do subsídio. Nós não somos contra o subsídio, nós somos contra o subsídio que não faz sentido. E aqueles que fazem sentido devem ser suportados, no nosso entendimento, pelo Tesouro Nacional. Para nos encaminharmos ao final, eu gostaria de voltar um ponto do início da nossa conversa, que foi a questão em relação à privatização da Eletrobras. Mas, claro, sem fazer uma conexão com o apagão, já não é o nosso intuito, porque foi explicado aqui que não dá para se fazer essa relação. Mas em relação à privatização em si, passado estes meses, qual que é a sua avaliação dos impactos que a gente já pode perceber na Eletrobras desse processo? Sobre o processo de capitalização da Eletrobras, do ponto de vista dos consumidores, né, o que nós entendemos e fomos críticos e somos críticos ainda, foi que no processo de capitalização, uma série de emendas foram incluídas no processo de capitalização e que poderão ser responsáveis por um aumento, eu diria, insano de custos para o consumidor de energia, e me refiro à determinação de construção de térmicas a gás em regiões onde nós não temos gás e onde nós não temos mercado. Que para nós, consumidores de energia, chocou foi esse processo de inclusão das térmicas a gás, das PCHs e da reserva de mercado para o Proinfra. E nós gostaríamos que esse processo, que no nosso entendimento é absolutamente equivocado, fosse revisto pelo Congresso Nacional. Porque nada que foi feito, quando constatado que está equivocado, não deva ser corrigido.